Zelda era uma mulher negra de mais ou menos uns 45 anos. Era casada com um senhor mais velho que trabalhava na fazenda também. Não tinham filhos, não tinha parentesco nenhum naquela cidade. Zelda e seu esposo trabalhavam com seu Alcides há anos, eram empregados de confiança. Mas o patrão notou que depois daquele acontecido com o Zé, Zelda já não estava tão concentrada no seu trabalho. Sua produção caiu pela metade. Havia algo de errado com ela, dava para notar. Eu estava trabalhando ali há 2 meses na fazenda, quando presenciei o sumiço do Zé. O seu Alcides chamou Zelda para ver o que estava acontecendo com ela, por que sua produção estava caindo dessa forma tão acelerada. Zelda abaixou a cabeça e disse ser por conta da idade, que estava cansada. O meu patrão não era um cara burro, notou na hora que ela estava escondendo algo dele. Não te olhava direito nos olhos, os seus olhos se perdiam, se desviavam e começou a fazer mais perguntas a ela. Logo, Zelda começou a chorar, dizendo estar com muito medo e se ela contasse a história ninguém iria acreditar nela. Disse também que seu marido era prova viva, que ele também presenciou tudo. O meu patrão deu um copo de água com açúcar e mandou chamar o marido dela, que, quando chegou, Zelda já estava mais tranquila. O seu Alcides fez as mesmas perguntas que tinha feito a ela a seu esposo, e o mesmo disse que só presenciou o final daquilo tudo e que sua mulher viu o que aconteceu naquele dia. Zelda, mais calma, começou a falar para o seu Alcides. Eu não estava presente na conversa de seu Alcides e Zelda, mas seu Alcides me contou sobre esse fato somente depois do primeiro ataque. Seu Alcides, pelo amor de Deus, que essa conversa fique entre nós. Eu estou com muito medo, sem saber o que fazer. Eu estou confusa. O senhor promete que guardará segredo e não deixará nada acontecer comigo e meu esposo? Sim, eu prometo. Então, Zelda começou a desabafar. Naquele dia que o Tion discutiu com o seu Zé, depois de terminar o trabalho, saímos eu e meu marido e fomos embora para casa. O seu Zé mora num morro ao lado de minha casa. Era mais ou menos umas 10 horas da noite e eu já estava deitada, mas eu estava acordada. O meu marido estava dormindo, então eu comecei a ouvir alguma coisa correndo ao longe e em poucos segundos aqueles barulhos de trote já estavam cada vez mais perto. Eu, curiosa para ver se aquele barulho era de algum cavalo solto ou de algum bezerro que tivesse escapado de algum sítio vizinho e tivesse vindo nessa direção, saí e fiquei na varanda olhando para ver se eu conseguia ver o que era aquilo. Foi então que eu comecei a ouvir gritos vindo do lado da casa, na casa do seu Zé. Eu fui para o outro lado da varanda e fiquei tentando ver se conseguia observar o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi um cachorro enorme correndo em volta da casa do seu Zé. Eu abaixei e fiquei meio escondida a olhar que tipo de cachorro era aquele. Aquele cachorro começou a fazer uns barulhos estranhos e muito alto, e em seguida ele parou em frente à porta da casa do seu Zé. Ele ficou ali em pé. Ali eu já sabia que não era um cachorro. Ele ficou em pé e foi correndo e deu pancadas na porta da casa. O seu Zé gritava desesperado lá dentro por pedidos de socorro. Não demorou muito tempo, aquele cachorro grande derrubou a porta. Eu só escutei os gritos do seu Zé, meio aqueles rosnados, e o cachorrinho dele que chorava. Os gritos se calaram. Eu fiquei ali abaixada observando, e foi quando eu vi aquilo sair com o cachorro na boca e puxando o Zé pela perna. Neste intervalo, eu entrei, acordei o meu marido que foi comigo até a varanda, mas só deu para ver as costas do animal descendo ao longe por trás da casa. O meu marido voltou a dormir e eu fiquei sentada na cama o resto da noite. Eu levantei mais cedo que o normal e vinha vindo sozinha para o trabalho, e antes de chegar perto do mata-burro, eu escutei alguém gemendo. Eu entrei atrás de uma moita e vi o que era aquilo no chão rolando de um lado para o outro. Dava para ver que ele sentia muita dor porque ele se encolhia no chão e eu vi nitidamente que o rosto dele estava com um focinho curto, com os dentes saindo para fora. Tinha mais pelos do que o normal e as orelhas estavam compridas, mas aquilo lembrava muito um cachorro.
Ele estava pelado, ficou em pé e começou a rodar para um lado e para o outro, e depois se ajoelhou no chão, se deitou por trás de umas moitas, impossibilitando minha visão, mas eu escutava aqueles gemidos de dor. E logo vi que quem se levantou dali foi o Tião. Ele começou a vomitar uns pedaços de carne que fedia muito, vomitou tudo aquilo no rio. Ele olhou para os lados e saiu correndo dali, dentro da mata, ao lado, e eu esperei um pouco. Saí e voltei para trás. O meu marido já estava em pé. Eu contei tudo para ele do mesmo jeito que eu estou contando para o senhor. Pelo amor de Deus, seu Alcides, eu só disse isso ao meu esposo e ao senhor agora. Se o Tião souber disso, ele vai me matar igual fez com o pobre do Zé. Pode ficar calma, dona Zelda. Ninguém ficará sabendo dessa nossa conversa. Vocês podem se retirar e voltar ao trabalho. Os dois saíram da sala se despedindo do fazendeiro. O seu Alcides custou acreditar naquela história um tanto quanto bizarra, mas, pelo desespero daquela mulher, por mais absurdo que seria, ela estava contando a verdade. Mas deixou essa conversa para trás até uns 4 meses depois. Seu Alcides era um senhor herdeiro das terras do pai. O seu pai foi um imigrante italiano que chegou ao Brasil por volta dos anos de 1867. O seu pai era um homem visionário, fez vários investimentos em terras, gados, café e cana-de-açúcar. A sua mãe era uma mulher que apoiava o marido em suas decisões e em poucos anos o casal obteve riquezas em solo brasileiro. Laura, por sua vez, ficou grávida do seu primeiro filho e deu a ele o nome de Germano. 3 anos depois, ficou grávida novamente e deu à luz a Alcides. Alcides nasceu no dia 3 de dezembro de 1871. Seu parto foi difícil, que acabou tirando a vida de sua mãe. O seu pai não se conformava com a morte de sua esposa. No ano de 1891, Alcides estava com 20 anos de idade. O seu pai se casou novamente com uma brasileira. 5 anos depois, a madrasta de Alcides veio a falecer por problemas cardíacos. Novamente, um baque para o seu pai. O seu irmão mais velho saiu de casa naquele mesmo ano e até o momento não se teve notícias dele. Alcides se casou com Lourdes, faltando um mês para completar 27 anos de idade, e 3 anos depois, o seu pai foi morto em uma emboscada por um homem por vendas de gados. No mesmo ano, Dona Lourdes deu à luz aos gêmeos. Foi quando ele teve que tomar conta de todas aquelas terras que o pai deixou. Aos 30 anos, Alcides e Lourdes eram responsáveis por tudo que o seu pai deixou. Os seus 2 filhos, ao completarem a maioridade, foram morar fora do Brasil. Na época, Alcides estava já com seus 49 anos. Alcides se tornou um homem muito bom, rude, porém muito justo. Ele agarrou firme os negócios do pai e foi só prosperando ao passar dos anos. Ele nunca descobriu o assassino de seu pai. Até hoje, ele mora na mesma fazenda em que seu finado pai lhe deu de presente de casamento. As outras fazendas têm caseiros, pessoas de confiança dele que tomam conta de suas terras como se fossem deles. Hoje, ele tem mais de 120 empregados e terras que ele nunca visitou. Ele é um senhor muito respeitado pelos seus atos. Fama essa que ele ganhou por ajudar muitas pessoas e ser muito direto, sincero e objetivo. Homem justo, que carrega a culpa da morte da mãe nas costas, que teve o irmão desaparecido e nunca mais pôde compartilhar suas alegrias e vitórias com o mesmo. Uma madrasta que faleceu muito antes dele poder conhecê-la melhor, e seu querido pai que o deixou, só neste mundo, com muita tristeza no coração. Coisa que todo o seu dinheiro não foi capaz de fazer esquecer. A única bênção que ele agradece até hoje são a sua esposa e os seus 2 filhos. Eu
Fiquei ali escutando, indignado e maravilhado com toda aquela história triste e ao mesmo tempo tão bonita. E também fiquei maravilhado com minha avó, que contava tudo parecendo ser ela que tivera trazendo e vivenciado todo aquele momento, aquela história. A minha mãe se juntou a nós e ficou ali escutando a avó contar. Parecia coisa de cinema, onde a minha avó era a diretora, a escritora e a atriz que interpretava muito bem o seu papel. A minha avó falava de meu bisavô, teu pai, com muito carinho, muito respeito e também não economizava elogios à sua querida mãe. Ela falava com muito amor, adorava aquele fazendeiro Alcides, falava muito bem de sua esposa, a dona Lourdes, mas os seus olhos enchiam de lágrimas ao se lembrar de Tião. Neste momento, ouço palmas no portão. Era a vizinha chamando a minha mãe. Eu pedi para minha avó esperar e fui abrir o portão. A mulher entrou, se sentou ao nosso lado e já perguntou sobre o que estávamos conversando. A minha avó, sem cerimônia, já foi logo falando. Eu estou contando ao meu neto que o meu pai era um lobisomem. A vizinha disse que nunca tinha visto um bicho desses, mas que a sua mãe já tinha visto um e viveu para contar a história. E disse também que seus irmãos já tinham passado por algo sobrenatural. Se a gente tivesse tempo e quisesse saber como foi, ela contaria. Aquilo estava ficando cada vez melhor. Agora era mais uma história para eu escutar. Eu pedi para ela esperar, fui até a cozinha e trouxe logo as xícaras com garrafa de café. E a mulher começou a nos contar a sua história.